Olá, amigos, bem-vindos aí ao Fazendo Gestão. Nessa jornada de hoje aqui a gente vai falar sobre liderança. Vamos lá? Bom, ser líder é executar as 10 competências que vamos falar aqui. Mas lembre-se, você é o maestro e o seu time é a orquestra. Bom, a primeira competência que um líder tem que ter é a comunicação assertiva. A comunicação assertiva ele precisa de uma forma bem clara e direta de fazer comunicação com seu time, sem rodeios, sem ambiguidade. Ele precisa evitar mal-entendidos para que garanta que essa mensagem seja compreendida corretamente por todos. O respeito também pelos outros é importante porque ele nos abre sentimentos dos outros, para como é que a gente vai evitar comportamentos aí agressivos ou passivos dentro do negócio como um todo. E também tem a autoconfiança. A autoconfiança é uma comunicação que a gente precisa expressar essa opinião nossa e defender esses direitos de uma forma muito autêntica. A empatia é uma das mais importantes que tem hoje, virtudes hoje de um líder. E isso é fundamental para que a gente possa respeitar o outro e também se conectar aí para fazer com que a gente consiga ser mais eficaz e mais assertivo nessa comunicação que é muito importante aí dentro dos papéis, principalmente quando a gente fala do planejamento. A segunda é a visão estratégica. A visão estratégica, ela, ela precisa primeiro que a gente saiba fazer uma análise de cenário, ou seja, compreender todo o ambiente interno, externo, os fatores econômicos, sociais e também até as questões dos concorrentes. A hora que a gente for também definir os nossos objetivos, né, que a gente está falando aqui de meta, tudo tem que ser muito transparente, as metas têm que ser alcançáveis, isso tem que estar muito alinhado com a missão e visão da empresa no sentido de organização como um todo. E é lógico, quando a gente fala de estratégia, a gente não pode deixar de falar de planejamento a longo prazo, né? Então aqui a gente tem que ter os nossos planos bem desenhados, né? Acompanhar essas operações diárias, bem focado no crescimento, a questão de sustentabilidade a longo prazo. E também a gente precisa sempre de inovação e adaptação dentro desse processo, né? O que é isso? A gente precisa estar aberto a mudanças, de inovar constantemente, fazer com que essas adaptações aí à realidade do mercado sempre apareçam. E um tópico importante dentro da estratégia são as tomadas de decisões, né? Ou seja, aqui a gente precisa ter dados e análises bem feitos para que a gente possa, de uma maneira contribuir para que esses objetivos estratégicos sempre continuem acontecendo. Então, esse foi o nosso número 2. E o número 3, que é uma competência importante, que é a questão da inteligência emocional. A inteligência emocional nada mais é do que a gente também compreender e gerenciar as próprias emoções e a dos outros também. Então, essa autoconsciência, ela tem muito a ver com a gente poder reconhecer e compreender as suas próprias emoções e os seus efeitos. Isso faz com que a gente também tenha uma autogestão, né, que é a capacidade de controlar, direcionar impulsos, estados de espírito, bem como a gente pensa, né, antes de agir, como eu vou fazer. Então, com isso, a gente também não pode esquecer que a inteligência emocional também tem uma consciência social. Quando a gente fala de consciência social aqui, a gente precisa compreender a emoção dos outros, também a forma empática de como relacionar e fazer com que essas habilidades aí, principalmente de reconhecer. Habilidades de relacionamento é a capacidade que a gente também vai ter aí de desenvolver bons relacionamentos, gerenciar os conflitos, inspirar, influenciar os outros de uma maneira muito positiva, né? E aqui novamente a gente vê que a tomada de decisão também aparece nessa competência. Por quê? Nessas horas que a gente tem que ter toda uma capacidade aí para tomar essas decisões informadas e ponderadas, sempre levando em consideração uma situação sempre lógica, né? Quanto ela é muito emocional. A quarta competência é a adaptabilidade. A adaptabilidade é a gente se ajustar às novas situações e desafios que vão aparecer. E alguns exercícios importantes é a questão da flexibilidade mental. Aqui a gente tem que
ter a capacidade de mudar a opinião ou a abordagem quando a gente vai confrontar com novas informações, porque isso tudo gera conflitos, né? E a questão da resiliência, ela é importante para que a gente possa, dentro desse contexto, fazer com que o aprendizado contínuo, que a gente esteja aberto a mudanças e fazer com que sempre o foco esteja direcionado em reconstruir, né, um novo cenário, para que a gente possa não perder o foco no que a gente tem de plano comercial, das estratégias que foram desenhadas e o negócio como um todo. Então, assim, para sintetizar, a proatividade aqui na adaptabilidade, ela é muito importante, né? Porque a gente vai antecipar possíveis mudanças e medidas que podem nos comprometer e fazer com que essa competência fique com mais dificuldade de ação. A quinta é a resiliência. Resiliência aí é uma capacidade que a gente tem de recuperar rapidamente as dificuldades que a gente tem. A gente precisa quando fala de otimismo realista, é quando a gente vai enfrentar esses desafios com uma visão sempre positiva, sem ignorar a realidade das dificuldades e está sempre também fazendo a adaptação e toda aquela parte de controle emocional, de fazer com que essas emoções, situações de estresse, mesmo mantendo a calma, a gente precisa ter aí, manter a compostura, enfim. A empatia com as conexões sociais, elas também vão estar ligadas diretamente ao emocional e ao prático, ou seja, a gente vai estar buscando fazer com que a proatividade sempre venha que a gente resolva esses problemas. A sexta competência é a tomada de decisões. A tomada de decisões é uma habilidade que a gente tem aí para ter as informações e rápidas e de uma maneira que a gente possa estar fazendo, né, tendo todas essas análises, principalmente que são estratégicas, é a questão situacional, de questão de contexto, de fatores internos e externos que podem influenciar na decisão, a gente ter aí ferramentas, igual o SWOT, para poder fazer, né, ter esses controles até para se tomar uma decisão mais assertiva, né? E depois também a gente, dentro de outros contextos, a gente vai estar definindo objetivos, fazendo com que ferramentas e metodologias como o SMART possam nos ajudar aí nessa visão de objetivos de metas. Também, toda vez que a gente fala em geração de alternativas, como é que a gente vai criar caminhos possíveis para a gente alcançar esses objetivos e o negócio como um todo. E a análise alternativa é quando a gente vai fazer essa análise aqui, tem a questão de avaliar o que é vantagem, o que é desvantagem, e sempre considerando aí os impactos, né? Como é que eu vou ter esses impactos de curto prazo e de uma forma que eu possa ter todo o controle sobre esses impactos que podem acontecer no negócio como um todo. E aí também é lógico, a gente vai ter que estar fazendo as implementações, é sempre importante quando a gente coloca uma decisão em prática, a gente precisa estar acompanhando de perto a execução para garantir que essas etapas sejam seguidas de uma maneira contínua. E caso seja necessário, a gente vai fazer aí essas implementações para que as tomadas de decisões fiquem mais assertivas. E também a questão de monitorar e avaliar sempre tudo o que está acontecendo, que é a questão, né, do acompanhamento aí dos resultados em frente a essas tomadas de decisões que precisam ser feitas. A sétima competência é a empatia. A empatia ela vem muito da necessidade que a gente tem de se conectar da match, né? É o famoso encontrar a sintonia entre você né, e os seus liderados e as pessoas que vão estar junto para poder fazer esse processo como um todo. Então, a consciência emocional também vai ser uma ajuda importante para que a gente possa reconhecer, né? A gente precisa reconhecer as pessoas, fazer com que a nossa escutativa sempre fique antenada, não só para poder receber, mas também fazer análise, né, e uma compreensão mais cognitiva de como esses pensamentos vão ser
conectados aí para ajudar nesses processos aí empáticos, né? Mas assim, a empatia nada mais é do que a gente se conectar. Assim, é sem dúvida uma das competências mais importantes que um líder precisa ter. A oitava, a gente fala de inovação. Inovação é sempre uma capacidade de pensar aí muito fora da caixa para a gente propor aí soluções. As soluções têm que ser bem criativas, né? Além disso, para fazer a inovação, a gente precisa aí ter uma colaboração multidisciplinar, ou seja, a gente precisa estar sempre com equipes fazendo com que a gente consiga ter mais informações, mais ideias e mais perspectivas para que a gente possa estar tomando aí mais decisões e trazendo algo novo que vai nos ajudar no nosso dia a dia. A cultura de experimentação, quando a gente cita aqui, é importante mesmo que existam erros, que a gente tenha aí segurança de poder fazer o experimento, entender quais são os erros e fazer com que esses erros sejam corrigidos e a gente possa, né, utilizar aí de uma forma mais assertiva o que está vindo através desse novo conhecimento. Sempre foco no cliente, acho que esse é um dos pontos aqui para dentro da inovação que a gente precisa escutar os nossos clientes, entender aí, fazer análise dos nossos produtos, serviços, se é isso mesmo, se essas necessidades estão atendendo os clientes, para que a gente possa continuar forte aí dentro do nosso propósito. Lógico, os investimentos em P&D, eles são sempre importantes, né, para que a gente possa descobrir novas tecnologias e estar sempre saindo adiante em relação aos nossos concorrentes e melhorando processos e afins. A questão de adaptação à mudança do mercado é importante. Se a gente tem uma direção e de repente entende que não é um caminho naquele momento que a gente precisa redirecionar e fazer com que isso aconteça, é importante que a gente tome faça essa adaptação e que mude rapidamente dentro do propósito. A nona competência é a delegação. Acho que delegar é igual você vai confiar, né? Você vai distribuir as responsabilidades para a sua equipe. Hoje, para mim, é um dos pontos também importantíssimos que a gente ganha trazendo o time para o lado com essa delegação. Ou seja, você de uma forma responsiva vai passar para esse seu colaborador como ele deve interagir, como é que ele vai fazer com que de uma forma clara essas tarefas e objetivos aconteçam, né? Como uma forma até de ajustar através do PDI os planos de carreira para que ele possa ter sucesso, ou seja, ele vai se sentir mais empoderado, mais confiante, mais participativo, vai entender que, de uma maneira geral, são recursos e também é um apoio que ele vai ter do líder para poder estar desenvolvendo esses papéis aí de crescimento profissional. E também é lógico, a gente vai ter que manter uma comunicação aberta para fazer essa delegação, acho que isso é muito importante. E também, para sintetizar, a gente precisa reconhecer, né? No final das contas, depois que você delega, faz todos os processos, a questão aí do reconhecimento ele é importantíssimo para que a gente possa valorizar o esforço, né, dos nossos colaboradores e também as conquistas como um todo que foram feitas. Bom, a décima competência é a motivação. A motivação tem a ver muito com inspirar, encorajar e fazer com que, né, o outro consiga chegar lá nos seus objetivos. E para isso, a gente precisa aí definir metas claras e alcançáveis, sempre estar fazendo a questão do reconhecimento, de recompensas do time como um todo, promovendo sempre um ambiente positivo, um ambiente aberto e colaborativo para fazer com que a gente não perca as oportunidades de crescimento que tem, principalmente de desenvolvimento aí de todo um time e um negócio como um todo. Precisam ser envolvidos nessas tomadas de decisão, né? O líder, ele divide o planejamento estratégico com todo o time, ele compartilha isso, ele coloca o time todo conectado para que eles entendam o que precisa ser feito, os resultados que precisam ser entregues, objetivos, metas definidas e que eles participem mesmo, que eles absorvam e compram essa ideia para fazer o negócio acontecer como um todo. É isso aí. Espero ter ajudado vocês. Muito obrigado e até a próxima.